E recebemos no consultório CBN hoje o médico Diogo Rossi, que é infectologista. Doutor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom, doutor, hoje nós vamos falar sobre vacinas. Inclusive, ontem a gente teve aí a notícia do Ministério da Saúde, o governo do Paraná já liberou, a secretaria disse que está organizando para não ter muita gente aí nos postos e não ter a vacina para disponibilizar, mas agora toda a população pode tomar a vacina da gripe, né? Essa já é antiga, né, doutor? As pessoas já conhecem. Qual que é a importância de se vacinar, por exemplo, contra a gripe? Exatamente, Cláudia. Importante porque todo ano a gente tem uma nova vacina da gripe, né? Não é a mesma vacina que é dada todos os anos, né? A vacina ela é feita com base nos vírus influenza que circularam mais no ano anterior. Por isso que a gente tem que tomar todos os anos. Exatamente, para a gente ficar sempre bem protegido todos os anos. Uhum. Mas eu queria que o senhor explicasse isso, né? Muita gente fala assim, poxa, mas eu tomei a vacina, mesmo assim peguei uma gripe forte. A gente está falando só da influenza. Exato. E ela muda. Exatamente. E como a vacina ela só faz a cobertura, né, contra o vírus influenza, nessa época agora em que a gente toma a vacina, é muito comum também a circulação de outros vírus respiratórios, né, que também vão causar quadros de resfriado, quadros gripais. Então, não necessariamente o quadro de resfriado ou gripe que a pessoa acabou pegando depois que se vacinou, ele é causado pela influenza. Pode ser causado por algum outro tipo de vírus respiratório também. Essa é uma época, doutora, aí de outubro e em outono, no inverno, que esses vírus circulam com mais facilidade. Exatamente. Qual é a ação da vacina? O que ela causa no corpo aí que ela consegue proteger a pessoa desse vírus? A vacina, ela estimula a produção pelo nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, de anticorpos, que são proteínas, que são estruturas que vão circular no nosso organismo, né? E quando a gente entra em contato com um vírus ou uma bactéria, né, a depender de qual vacina que ela reconhece, né, que isso é estranho ao organismo e vai iniciar um processo de defesa. Por isso que é bom, eles antecipam aí essa aplicação antes de chegar realmente no inverno? Exatamente, justamente para a gente ter um tempo para o nosso organismo desenvolver esses anticorpos, né? Para na hora que chegar no inverno, chegar na época que tem uma circulação maior de vírus respiratórios, a população está bem protegida. Bom, a gente falou da gripe aí, então só para a gente reiterar, a gente conversou com o secretário municipal de saúde, ele disse então que tem sim as doses, eles estão só se organizando para as pessoas não chegarem no posto de saúde e não ter. Acabou, então eles estão fazendo essa distribuição aí para a população em porque tinham alguns públicos específicos. Essas pessoas específicas é que elas sofrem mais com a doença, é isso, né, doutor? Por isso que algumas vacinas são específicas para algumas idades. Exatamente, né? Geralmente grupos de crianças, idosos, pessoas com comorbidades, né? E algumas pessoas que têm a imunidade mais baixa mesmo, às vezes por alguma doença que ela tenha ou por alguma medicação que ela tome para controle de alguma doença de base. Certo. Muita gente questiona, doutor, agora, infelizmente, né, depois de uns tempos para cá, a gente antes não perguntava qual era a marca da vacina, a gente mal sabia isso, né? A gente só cumpria aí o protocolo e realmente se vacinava. Agora tem toda uma polêmica, mas a eficácia da vacina, ela ainda existe e as pessoas podem confiar, independente para que ela serve. Exatamente. As vacinas, elas são bem seguras, né? Elas são todas, quando é feito o desenvolvimento de uma vacina, é feito um estudo, né, de bastante tempo, né, de vários anos, com um número grande de pessoas. Então, quando ela é lançada, né, tem todo um estudo para ter uma segurança realmente para a população. Tá, doutor, a gente tem a da gripe, a gente teve aí a da dengue, né, a gente está tendo muitos casos, né? Londrina está no topo aí da lista de casos no Paraná. A gente tem a da dengue ainda específica para adolescentes, né? Exato. Ainda a gente não tem para os adultos.
O que ela também ajuda no caso dessa vacina da dengue? A vacina da dengue, assim como a vacina também contra a influenza, elas fazem, tem uma grande porcentagem de cobertura contra a doença. Então, assim, elas previnem a doença, mas principalmente, né, essas vacinas da dengue, a vacina do Covid, do influenza, elas têm um efeito muito bom na diminuição das consequências, da gravidade da doença. Né? Não quer dizer que eu não vou pegar dengue, nem Covid, nem gripe. Exatamente. Posso pegar. Existe uma possibilidade, uma possibilidade menor de se pegar a doença, né? Mas a gente fica mais tranquilo, mais seguro com relação a complicações. No caso do Covid, do influenza, contra as pneumonias, né? E no caso da dengue, contra o choque da dengue, né? A dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, exatamente. Né? Bom, o senhor falou da Covid. A gente teve aí até o ano passado muita gente tomando bivalente. Quem está nos ouvindo aí, que cumpriu todo o protocolo, foi até a bivalente, essa pessoa já está imunizada? Não tem que repetir. Não tem que repetir. No caso da Covid. A princípio. A gente não tem ainda nenhuma recomendação para repetir a dose, né? E quem não tem o esquema completo, é importante levar a sua carteirinha, né, até o serviço de saúde mais próximo para fazer a atualização. Ainda mais que agora a gente está entrando nessa época de outono e inverno, em que tem essa maior circulação de vírus respiratórios, também do Covid. Então pode haver um aumento do número de casos. Né, doutor? Não acabou. Aliás, a gente tem visto aí com esse aumento de casos de pessoas procurando os atendimentos médicos e essa confusão, né, eu não sei se eu tô com Covid, se é gripe ou se é dengue. Os sintomas são muito parecidos, em alguns momentos? Em alguns momentos, sim. Né? A dengue, é importante a gente, né, informar sempre a população de que os sintomas eles são de febre, dor de cabeça, dor no corpo, né? Pode ser muscular ou articular, náuseas, vômitos. E a gente pode ter esses mesmos sintomas num caso de gripe, num caso de Covid, né? E que, na grande maioria das vezes, quando a gente trata de algum vírus respiratório, eles vêm acompanhados dos sintomas relacionados à parte respiratória. Então, a coriza, o nariz entupido, dor de garganta, tosse, né? Então, nesses casos, existe uma grande probabilidade de ser um quadro gripal ou um quadro de Covid. Tá, aí a gente tem que fazer o exame. Exatamente. Para tirar essa dúvida, né? Doutor, nós estamos conversando, então, com o infectologista, o doutor Diogo Rossi. Doutor, as pessoas falam não de consequências, mas de reações das vacinas. Tomei a vacina da gripe, fiquei de cama um dia e meio. Isso pode acontecer, reação? Pode acontecer. Não é algo incomum, né? Mas as reações, elas são... Mas também não é em todo mundo, né? Não, nem todos experimentam essas reações vacinais. Elas começam geralmente dentro do mesmo dia que a pessoa tomou, no máximo ali em torno de umas 12 horas após a aplicação, e tem uma duração de umas 24, 48 horas, né? Geralmente são reações leves, geralmente aquela dor local, no local da aplicação, então pode também ter uma vermelhidão associada, e às vezes um mal-estar, dor no corpo, uma febre baixa, né? Mas isso daí é passageiro, às vezes um dia, 2 dias, no máximo a pessoa já está recuperada novamente. Isso não é motivo de não se vacinar, né, jamais, doutor? Jamais. Acho que as pessoas acabam falando isso. Mas eu fiquei ruim quando eu tomei a vacina. Com certeza as consequências da doença vão ser muito piores. Com certeza, muito piores do que essa reação vacinal que é leve e passageira. O senhor estava comentando antes da entrevista que tem alguns números que mostram aí como é que está a situação hoje no Brasil de vacinação, né? Exatamente, né? Então, recentemente, a Sociedade Brasileira de Infectologia lançou uma campanha também para conscientização da população, né, com relação à importância de se vacinar. Ela chama Tá Vacinado, né? Um nome bem sugestivo, né? Sugestivo. E eles soltaram alguns dados, né? E eu acho que é importante a gente repassar isso para a população, para a gente ficar ciente que não tá legal. A nossa cobertura ela não tá boa. A gente precisa melhorar, né? Em 2021, no Brasil, a gente teve o ano com a menor cobertura vacinal dos últimos 20 anos. Tá? Então, foi uma média de 52%.
Muito bem pouco. baixa, Bem bem baixa. baixa. Com relação especificamente, como a gente já tinha comentado, né, a vacina do influenza e do Covid, a do influenza, a média vacinal para todas as faixas etárias, ela está em torno de 55%, enquanto que a meta preconizada... Essa confusão, às vezes, com os sintomas da dengue, da gripe, mas a Covid voltou. Exatamente. Ainda existe, então, essa recomendação desses cuidados que a gente tinha lá no começo, né, na pandemia, de higienizar e tudo mais. Essas recomendações continuam. Com certeza. A gente reforça essas recomendações de higienização das mãos, e principalmente agora, nessa época de mais frio, né, do outono, do inverno, que acaba tendo uma maior circulação de vírus respiratórios. Então, evitar lugares aglomerados, deixar o ambiente sempre arejado, né? E se você está com algum sintoma respiratório, coloque uma máscara ou procure um atendimento, né? Para fazer um teste, passar por uma consulta, para realmente tentar definir o que você tem. Certo. Voltando aqui às vacinas, a gente falou dessas mais comuns, né? A gente falou de dengue para os adolescentes, a gripe. Doutor, os adultos que estão nos ouvindo aí, o que eles precisam falar assim? Será que as minhas vacinas estão em dia? Quais são essas vacinas que os adultos precisam ter aí na carteirinha que estão... Aí sim, tá tudo ok. A gente tem uma série de vacinas que são que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações, né? Dentre elas, a gente tem a vacina de hepatite B, de rubéola, cachumba, sarampo. Essa a gente toma lá quando é criança. Isso. E se não tomou, doutor? Se não tomou, dá para fazer uma dose, né? Se está em dúvida, você nem sabe. Se está em dúvida, dá para fazer. É só levar sua carteirinha no serviço de saúde mais próximo, leva no posto de saúde, né? Ou se já faz acompanhamento em alguma clínica de vacinas, leva em alguma clínica de vacinas, né? A gente trabalha também na Unimed Londrina, a gente tem a clínica de vacinas ali da Unimed, na Souza Naves. Leve a sua carteirinha, faça a atualização, que é muito importante estar imunizado e se prevenir contra essas infecções, né? Tem algumas que são extras, né? Exatamente. Tem algumas em que a gente não encontra na rede pública, só na rede privada, né? Por exemplo? Algumas vacinas contra pneumonia, né? Pneumococo, a vacina do herpes zoster. Essa pneumonia agora no frio é importante. É importante, principalmente na população mais idosa. Mais idosa. Exato. Essa doença, quando acomete uma pessoa com outras comorbidades, também complica. Exatamente. Né? Qual é a outra, doutor? O senhor falou da pneumonia. A do herpes zoster também é uma vacina bem importante, né? É uma doença que ela é uma reativação de um vírus, né? O vírus da varicela, da catapora, né? Que acomete muitos pacientes idosos e que muitas vezes ele leva a uma dor após o quadro de reativação, após o herpes zoster, uma dor muito importante. Então, é uma vacina importante para a população idosa. A gente teve, número de hepatite aumentando em Curitiba, né? A gente já não ouvia mais falar nisso aí. A gente teve em 2024, desde janeiro até o dia 26 de abril agora, foram confirmados 150 casos de hepatite A em Curitiba. 80%, 120 casos, atingiram homens e 20% mulheres. Se as pessoas... Essa da hepatite a gente toma quando pequena, é isso? Isso. Então, se você tem dúvida, é importante tomar agora. Exatamente. Essa está dentro do Plano Nacional de Imunização. Exato. Né? Uma doença que não precisava voltar, né? Não precisa. Tem tanta doença, né, que a gente erradicou ou deixou de ter uma grande circulação, né? Então, acho que é importante manter dessa forma mesmo. Certo. Bom... então, assim, a gente tem essas que a gente pode atualizar, né? Agora tem uma pergunta aqui sobre a vacina de febre amarela. Quando a gente precisa tomar? Tem algumas viagens que a gente precisa tomar essa vacina para poder embarcar, né? Tem algumas específicas, assim, quando a pessoa sai daqui, né, doutor? Isso, dependendo para onde a pessoa vai, né? Tem que checar o local, ver certinho, né? Por isso é importante também fazer uma consulta com o médico especialista na área para ver qual que vai ser o seu destino e quais vacinas você necessita tomar com um tempo, né, com uma antecedência, né, a sua viagem. Febre amarela também está nessa lista de que todo mundo tem que tomar. É importante, isso, é importante. Uma dose, ela é feita uma dose na vida. Né? Na vida. Exatamente, tem uma boa cobertura, né, e se às vezes o ouvinte vai fazer uma viagem, é importante checar se para o local onde ele vai é necessário a comprovação da vacina e se não tomou,
realizar a dose. E tem uma questão de prazo também, né, doutor, em alguns momentos, né? Exatamente. Assim, de você tomar com antecedência, prestar atenção nisso, porque senão não tem essa validade, né? Principalmente quem vai fazer essas viagens. Exatamente, justamente para ter aquela produção de anticorpo suficiente para proteção. Porque ela demora. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho para fazer efeito, né? Tá certo, então a gente conversou com o infectologista, o doutor Diogo Rossi. Doutor, se eu tiver alguma informação a acrescentar, fique à vontade. Eu acho que é importante a gente falar sempre da importância da vacinação, né, para a população em geral, todas as faixas etárias, né? Então, tá com dúvida se você tomou alguma vacina ou se você está em dia, leve a sua carteirinha, vá a uma clínica de vacinas, vá ao seu posto de saúde mais próximo, né, para fazer a atualização da carteirinha de vacinação. E importante a gente sempre frisar também, né, informações sobre saúde. Vamos sempre tentar buscar essas informações em meios de comunicações sérios, com profissionais de saúde, né? E porque a gente vê bastante circulação de fake news aí. Que atrapalham muito. Exatamente, atrapalha bastante. Isso daí foi algo que também prejudicou bastante e contribuiu para essa diminuição dos casos de vacinação nesses últimos anos, né? Tá certo. Então, vamos nos conscientizar que a vacinação ela é importante, né? Ela não vai trazer consequências graves. O que vai trazer a consequência grave é se você não se vacinar e ficar doente. Com certeza. Doutor Diogo, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre. Obrigado, eu que agradeço. 11h27.